Olá, aluno, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Meu nome é Douglas e estamos com a nossa intérprete Vânia, que irá nos auxiliar nessa aula de hoje. Então vem comigo. Nós vamos falar hoje sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Esta é uma aula do segundo ano do ensino médio e nós iremos trabalhar com o PET número 3. E você irá abrir o seu PET na semana 4 para acompanhar tudo aquilo que nós fizermos. Então, pegue seu PET para você anotar suas dúvidas, para você resolver alguma atividade que você já esteja em mente. E vamos lá. Então, a habilidade de hoje é resolver problemas que envolvam as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Lembrando que essa aula nós já vimos na aula anterior, né, esse assunto, esse conteúdo, e nós iremos ampliar um pouco o conhecimento e verificar também que existem alguns ângulos, né, que nós chamamos de ângulos que são notáveis, né, que são ângulos diferenciados, porque são mais usuais no dia a dia. Só para a gente relembrar, porque seno, cosseno e tangente nós já estudamos na aula anterior. Mas para a gente lembrar, o que seria então um seno? Seno de um ângulo é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. Então nós temos essa relação, seno de beta igual ao cateto oposto do ângulo beta sobre a hipotenusa. Então vou desenhar aqui só o triângulo aqui para você lembrar de que nós estamos falando. Então, nós temos aqui o nosso ângulo beta, nós temos aqui o nosso ângulo de 90 graus, nós temos aqui os nossos pontos, né? Eu vou colocar aqui, caso o cateto oposto seria o AC, então vou colocar aqui AC, e a minha hipotenusa seria AB. Correto? Então, o que seria o cateto oposto? Olhando para esse ângulo, eu tenho oposto a esse ângulo o lado AC, que nós chamamos de cateto oposto. E nós temos também a hipotenusa, que é o ângulo oposto, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui é a minha hipotenusa, aqui é meu cateto oposto, e nós vamos ver mais para frente, mas eu já vou adiantar aqui que este é o meu cateto adjacente. Então, aqui só para a gente lembrar essas relações. A próxima relação, é até bom que já está desenhado, cosseno, que é a razão entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa. Então, a razão entre cateto adjacente e a minha hipotenusa. Ou seja, BC sobre AB. Então, essa relação nós chamamos de cosseno. E a nossa tangente? Ficou um pouquinho em cima aqui. Deixa eu apagar esse aqui. Isso. Escrever novamente aqui o B. Então, nossa relação de tangente será a relação entre o cateto oposto, a medida desse cateto, com a medida deste cateto aqui. Então, o cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o meu AC sobre o meu BC. Ou cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou ainda, agora que você já entendeu o triângulo, deixa eu apagar ele aqui. Apagar aqui melhor. Ou ainda, tangente de beta é igual ao seno de beta sobre o cosseno de beta. Isso aqui é útil em alguns casos onde nós iremos ter o valor de seno e temos o valor de cosseno, mas às vezes não temos o valor dos catetos. Então, nós utilizamos essa formulazinha aqui. Então, isso aqui é só uma revisão da aula passada. Agora nós vamos entrar nos ângulos notáveis, que são aqueles ângulos que eu falei para vocês,
que são mais usuais no dia a dia. Né? Por exemplo, quando você vai comprar algum produto, alguma coisa, geralmente esse produto, se ele for um produto, né, de características ali com superfícies planas, ele provavelmente pode ser que ele tenha um desses ângulos aqui. E o 45 graus eu considero como sendo o mais utilizado, que é o ângulo metade do ângulo de 90, né? Então, um ângulo muito utilizado. Quando vai fazer, por exemplo, a quina aqui da porta, né? Geralmente eles fazem um ângulo de 45 graus aqui, ó, para encaixar as duas partes. Você pode observar talvez na sua casa, aí você vai observar essa questão. E esses ângulos só possuem esse nome por causa disso, por causa que são mais utilizados mesmo, mais usuais, dentro da trigonometria. Existem outros? Existem, mas são pouco falados, né? Você não vai ver tanto falar, essa peça aqui tem um ângulo de 23 graus, um ângulo de 31 graus e meio. Quase não vai ver, então você vai ver mais estes ângulos aqui, juntamente com o ângulo reto, né? Que é um de 90 graus, que esse aí, então, a todo tempo você irá ver. Então, devido a estes ângulos serem mais utilizados, nós, então, fazemos, né, e foi desenvolvida essa tabela dos ângulos notáveis. Essa tabela, por que ela é interessante? Porque você pode, através de uma regrinha que nós vamos mostrar para vocês, preencher toda ela sem saber nada assim vamos dizer assim, de trigonometria. Basta você seguir aquilo que nós iremos falar com vocês. Então, primeiramente, nós iremos preencher o seno e o cosseno e depois a tangente. O seno e cosseno, todos eles, serão frações. Os valores de seno e cosseno. Aí você vai seguir essa regrinha aqui, ó. Você vai colocar no seno 1, 2 e 3. E no cosseno você vai inverter 3, 2 e 1. Olha como é que é fácil. Fácil, né? Tem até uma musiquinha aí na internet, você buscar aí, você vai ver a musiquinha das relações trigonométricas, você vai ver isso aqui. Isso aqui é cantado. Eu não vou cantar para vocês aqui não, porque eu vou dar a palhinha da minha voz para vocês não, tá? Eu vou deixar vocês na saudade. Aqui, ó, agora você vai colocar o quê? Vai colocar sobre 2 em tudo. 2 em todos os denominadores. Ok? Só falta mais uma coisinha. Nós iremos tirar a raiz de todas essas partes de cima, ou seja, dos nossos numeradores. Só que com um porém, né? Um detalhezinho. Quando eu fizer a raiz de 1, qual que é a raiz de 1? A raiz de 1 é uma raiz conhecida, exata, que é 1. Então, não preciso colocar a raiz no 1, porque ela já é conhecida. Raiz de 2 não é uma raiz exata, então eu coloco. Raiz de 3 também não é exata. Aqui da mesma forma. Pronto, eu já tenho os valores de seno e cosseno de ângulos de 30, 45 e 60. Professor, e faltou a nossa tangente. A tangente, ela é mais complicada um pouquinho, mas nós conseguimos também através deste quadro aqui, através dessa tabela. Como que é feito? Eu vou fazer a divisão destes dois valores. Lembra que eu falei com vocês que o nosso seno e nossa tangente também pode ser a divisão do seno pelo cosseno? Então é isso que eu vou fazer, a divisão do seno pelo cosseno. Para isso eu vou utilizar aqui o nosso quadro. Eu vou fazer meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Nossa, conta difícil, professor? Não, olha só. Como que eu faço uma divisão de frações? Eu vou manter a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. O que é o inverso da segunda? Eu vou trocar isso aqui de lado. O 2 vem para cima, a raiz de 3 vai para baixo. Então aqui eu posso simplificar, ó. Eu vou dividir aqui por 2, vai dar 1. Aqui dividindo por 2 também vai dar 1. Ficou mais fácil. 1 raiz de 3. Não, professor, realmente é fácil. Calma lá que não terminamos. Porque essa raiz não pode ficar aqui. Nós temos que racionalizar. Então vamos multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Vou passar aqui para baixo. Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Eu multipliquei pela própria raiz, porque é uma raiz quadrada, então multiplicando pela própria,
dá uma raiz conhecida, que a raiz de 9 vai ser 3. Então, a resposta é raiz de 3 sobre 3. Pronto. Resolvi a primeira tangente de 30 graus. Raiz de 3 sobre 3. Essa aqui é mais fácil. Por quê? Simples, você só vai pensar. Eu estou dividindo dois valores que são o quê? Idênticos, não são? São iguais. Quanto que vale a divisão de dois valores iguais? Muito simples. Por exemplo, se eu dividir 100 dividido por 100, 1, não é isso? Então, se eu dividir esse valor dividido por esse, dá 1, independente de qual valor seja. Certo? Então não vamos fazer cálculo não, vamos só colocar o valor direto aqui, ó, 1. Fica mais tranquilo de... Então se você quiser fazer na sua casa, você vai fazer esse dividido por esse, depois você vai inverter esse, vai ver que vai dar exatamente 1. Agora nós vamos fazer isso aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio. Mesmo processo. Mantenho o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Essa aqui é bem mais fácil. Por quê? Eu não fiz aquela simplificação aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1, 2 dividido por 2 dá 1. O que que vai sobrar? Raiz de 3 sobre 1. Quanto que é raiz de 3 sobre 1? Raiz de 3 apenas. Não preciso de racionalizar, porque a minha raiz está no nosso numerador, não está no denominador, então não tem problema. A minha resposta é raiz de 3. Preenchida a nossa tabela. Depois você pode fazer com mais calma aí na sua casa, refazer tudo para ver se vai bater com esses valores que nós temos aqui. E a próxima aqui já está preenchida, ó. Ó, olha só como é que bateu certinho os valores. Pagando aqui. Então essa nossa tabela preenchida, que nós, nos exemplos que iremos fazer, nós iremos precisar desses valores aqui. Entenderam como é que faz a tabela? Novamente, só resumindo, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz em tudo. Tem uma musiquinha que fala isso aí. E aqui embaixo a divisão. Ah, professor, achei divisão difícil. Então você faz o quê? Você pode decorar. 45 é 1, muito fácil. Esse aqui é raiz de 3 sobre 3 e esse é só raiz de 3. Se quiser decorar também ou memorizar, né, que é melhor, que aí você não esquece mais, também pode ser feito isso. Mas vai que você vai fazer uma prova, precisa dessa tangente aqui e não lembra, você sabe que é a divisão entre os dois. Certinho? Então vamos para os exemplos. Determinar os valores de x e y da figura a seguir, utilizando as relações trigonométricas no triângulo retângulo e aquela tabela que nós acabamos de fazer lá. Qual que é o desenho? Este aqui. Então nós temos que primeiro fazer uma análise. Vamos fazer a análise desse triângulo. Identificar o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente, o que é hipotenusa, qual que é o ângulo, para a gente começar a pensar o que nós vamos fazer. Porque não basta chegar, vou fazer isso e isso. Não, você tem que pensar primeiro qual recurso você vai utilizar. Se é seno, se é tangente, se é cosseno, e depois fazemos o cálculo. Então, nós temos aqui o x, é a nossa hipotenusa, porque, ó, contrário ao ângulo de 90. Beleza. Identifiquei a hipotenusa, que é a mais fácil. Vou identificar o meu ângulo. O meu ângulo está aqui. Então, o que é oposto a ele? Ó, oposto ao ângulo de 30. Então, esse aqui é o meu cateto oposto. Já identifiquei. Aqui, ó. E o meu y é o cateto adjacente, né? Tá formando aqui, ó. Tá formando um ângulo de 30 graus. Então, esse aqui é o cateto adjacente. E o nosso alfa, né? No caso, nosso ângulo é de 30 graus. Cateto oposto 6. Ok. Identificamos tudo. Agora vamos... Agora vamos fazer isso na lousa. Então nós vamos ter que pensar o seguinte. Lembrando que o meu seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Será que eu posso utilizar essa relação para calcular alguma coisa aqui? Vamos pensar. Cateto oposto eu tenho 6, o valor dele é 6. A hipotenusa eu tenho? Não, o valor é x. Eu conheço o valor de seno desse ângulo? Conheço através da tabela trigonométrica. Então eu posso utilizar sim o seno. Utilizar o seno para calcular quem? Esse x aqui, que é a minha hipotenusa.
Então vamos para a lousa aqui, seno de 30 tem que ser igual ao meu cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Neste caso, se você for olhar, puxar na sua tabela aí, você vai ver que o seno de 30 é qual? O valor? 1 sobre 2. Vou só voltar aqui para vocês lembrarem, ó. Ó, seno de 30, 1 sobre 2, tá vendo? Então, iremos utilizar esses valores aqui. 1 sobre 2, o meu cateto oposto é 6 e a minha hipotenusa eu não sei, é o meu x. Aí eu faço aquela famosa multiplicação cruzada. Então, 1 vezes x, x, 2 vezes 6, 12. Pronto, já achei o valor de x. Agora, voltando para o exemplo, qual será a outra relação que eu posso utilizar para calcular o y? Aí vai depender de que você queira aí. Posso usar tangente, posso usar o nosso cosseno. Por quê? Porque eu já tenho esse valor e já tenho esse. Então, qualquer um que você utilizar está correto. Então, vamos utilizar aqui o cosseno. Cosseno de 30 também vai ser igual ao cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Cosseno de 30, na tabela lá, vai ser raiz de 3 sobre 2. Pode voltar lá que você vai ver que é esse valor. Cateto adjacente, eu não tenho, que é o meu y. Minha hipotenusa é 12. Então, agora eu faço a multiplicação cruzada. 2y é igual a 12 raiz de 3. E agora eu divido 12 raiz de 3 por 2. Então, meu y vai ser igual a 12 simplificando com 2, que dá 6 e que dá 1. Então, dá 6 raiz de 3. Ah, professor, se eu fizesse pela tangente, daria certo? Com certeza tem que dar esse valor. Se dá outro valor diferente, você fez alguma coisa errada. Então, valores x 12 e o y 6 raiz de 3. Simples assim. Temos mais um exemplo. Um avião decola formando um ângulo de 30 graus. Que é um aviãozinho bonitinho aí, ó. Com solo, 30 graus com solo, após determinado tempo, se encontra a 2.000 metros de altitude. Calcular a distância horizontal até o ponto X. Então, ele quer essa distância aqui, ó, que nós representamos pela letra X. Então, vamos pensar. Esse X representa qual cateto? Nós sabemos que a hipotenusa é esse, né? Por que que eu sei? Ângulo contrário ao de 90. Então, essa é a minha hipotenusa. Este aqui é o cateto o quê? Ó, contrário ao ângulo de 30. Cateto oposto. E esse aqui é o meu cateto adjacente. Então, nesse caso, qual que é a relação trigonométrica que você vai utilizar? A tangente. Isso mesmo, sabia que você falou tangente. Então, nós iremos utilizar a tangente. Deixa eu ver se... Tangente, nós vamos passar para a lousa. Tangente de 30 graus vai ser igual a meu cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 30 pela tabela que nós fizemos é igual a raiz de 3 sobre 3. Não é isso? Só para a gente voltar aqui para você ver, ó. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. O meu cateto oposto é a altura do avião lá que ele está. Então, é 2.000 metros. E o meu cateto adjacente é a distância x, que eu não sei, que eu procuro saber. Então, multiplicação cruzada. X raiz de 3, ou 3 raiz de x, tanto faz. 3 vezes 2.000 vai dar 6.000. Passo raiz de 3 dividindo. 6.000 dividido por raiz de 3. Aí, nesse caso, que tem que racionalizar, devido a raiz estar no nosso denominador. Então, vai ser igual a x. Multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, x vai ser igual a 6.000 raiz de 3 dividido por 3 vezes 3.
9, raiz de 9. Raiz de 9 é 3, vou colocar direto. Aí eu simplifico aqui. X é igual a, aqui dá 3.000. Aliás, 2.000, né? Opa. X é igual a 2.000, vou fazer aqui, raiz de 3. Eu apaguei tudo sem querer, mas eu dividi 6.000, né? Tava assim, ó, 6.000, raiz de 3 sobre 3. 6 dividido por 3, 2.000. Então, a altura dele, 2.000 vezes raiz de 3. E se eu multiplicar aí por 1,7, né? Para você achar o valor aí, vai dar aproximadamente 3.400 metros. Aproximadamente, né? Tirando a raiz aí. Pode ser que dá um valor diferente, mas o valor próximo aqui. Nosso problema. Um terceiro exemplo. Esse exemplo aqui eu vou deixar. Eu vou dar umas orientações e você vai fazer em casa. Olha só. Tem essa coruja que está no ponto R, ponto mais alto de um poste. Então ela vê uma altura H e ela avista um rato neste ponto A, de um ângulo de 30 graus. Depois ela avista de novo nesse ponto B, agora no ângulo de 45. E essa distância daqui até aqui é 6 raiz de 2. E ele pergunta a medida do deslocamento AB. Então, aqui ele quer saber essa medida aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Você irá calcular. Você pode calcular aqui a tangente, né, deste ângulo, calcular, aliás, o cosseno, achar esse valor. Depois você calcula a tangente para calcular esse. Através desse, você calcula esse todo e faz a subtração entre os dois. Então, dessa forma que você irá resolver o seu problema. Ok? Aí você vai marcar entre uma dessas opções. Aí você pode utilizar a calculadora e para você ver entre quais valores está a sua resposta. Ok? Então, essas nossas referências bibliográficas, essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.